Salut, chers amis, comment ça va? Alors, eu me chamo Rafael, sou professor de francês aqui da Praites e eu tô aqui para falar com você sobre os meios de transporte hoje, ok? Nosso objetivo, como sempre, é de te levar do zero rumo à fluência. Então, se liga aí nessas dicas que a gente está vindo trazendo aqui hoje, tá ok? E olha só, por que é importante falar dos meios de transporte, né? Bom, se você quer visitar a França ou talvez morar ou estudar lá, isso aqui é uma dica muito preciosa. Lá na França, o transporte público ele é bem diferente daqui do Brasil. Eu não sei onde você mora aqui no Brasil, mas aqui no Brasil tem uma tendência a não funcionar muito bem, ou atrasar um pouco, enfim, tem umas coisas assim que acontecem. Lá, eles são muito mais precisos. Mas não somente isso, o modo de funcionar deles, por exemplo, catraca, esses negócios, são bem diferentes lá, ok? Você vai ver catraca antes, por exemplo, de entrar no metrô, como em qualquer cidade do mundo, mas, por exemplo, no ônibus, quando você entra no ônibus, não tem catraca, tá ok? Então, como que eu vou fazer para me virar lá? Então, é exatamente, isso daí é o meio de transporte público que a gente vai falar hoje, mas também vamos falar de outros meios de transporte, vamos falar também do carro, da moto, enfim. Você vai aprender vocabulário para falar sobre isso, né? Vocabulário necessário, e depois a gente vai ver algumas frasezinhas para poder construir, fazer construções que te levem a conseguir se comunicar, tá ok? Então, a nossa proposta para hoje é essa e no final da aula a gente volta com mais algumas conversinhas aqui, curiosidades, né? Curiosidades sobre alguns pontos que são bem importantes lá na França. Então vamos lá. Começando a aula de hoje, nós temos aqui os meios de transporte, ok? Nós temos les moyens de transport, ok? Em francês, les moyens são os meios, ok? De transporte. Então, eu falo, bato nessa tecla, mas eu não sei se você já está acreditando agora que o francês e o português eles são bem parecidos. Por exemplo, daqui dessa frase aqui, ó, só esse daqui que é a palavra diferente, né? Moyen. Então, meu Deus, o que é isso? Mas quando eu vejo aqui, les de transport, até que dá pra dar uma sacadinha, né? Então, ó, bem parecido mesmo. E você vai ver como os meios de transportes, apesar do nome não ser tão diferente, a pronúncia é um pouquinho diferente, mas dá para tirar de boa, ok? Então vamos começando aqui com o primeiro vocabulário. A gente tem o primeiro meio de transporte aqui, é também um meio de transporte coletivo, né? Nós temos aqui le bus, ok? Le bus. Atenção aqui à pronúncia, tá certo? Aqui a única palavrinha, a única pronúncia aqui diferente que a gente vai ter aqui é esse U, que a gente já falou muitas vezes, ok? Muita atenção, porque se você falar o bus, le bus, fica parecendo outra coisa, tá bom? Então, le bus. Então, meio de transporte público, cabe muita pessoa. Segundo meio de transporte, inclusive parece com bom, não vou dizer que parece com português, ônibus, né? Mas parece com inglês, bus, todo mundo acostumado já com essa palavrinha, né? Então, não é nada do outro mundo. Olha esse aqui, esse daqui é uma outra palavrinha muito parecida com o português. Le train. Ok? Observa o primeiro E é fechado, le, e o segundo aqui, ó, esse A com I vai ficar bem aberto. Le train, beleza? Então, esse é o trem, le train. Bom, trem aqui no Brasil, aqui em Brasília, pelo menos onde eu moro, não tem trem, ou tem, mas é só para transporte de carga, não de pessoa. Lá na França, na Europa, de modo geral, é bem comum, imagino que no Canadá também, eu nunca visitei, mas o Canadá também tem a mesma pegada, mais ou menos, né, dos Estados Unidos, então é um meio de transporte bem comum para passageiros também, ok? Inclusive, é bem mais barato do que fazer um ônibus, enfim, é bem mais rápido. Você tem o TGV, que é o trem de alta velocidade. Cara, eu saía de Marsella, chegava em Paris em 2 horas e pouquinho, e são 800 quilômetros, imagina. Então, super funciona. Depois, a gente tem le métro, ok? Le métro. Isso aqui parece com o português, o metrô, então é o metrô, é ele mesmo. Nada de demais, nada de nenhuma dificuldade. Tem um que aqui no Brasil, francamente, eu nunca vi, mas pode ser que exista. Eu também não visitei todas as cidades. Visitei Rio, São Paulo, essas cidades maiores aí eu não vi, mas também, enfim, faz muito tempo. Já tô ficando velho já, gente do céu. Mas vamos lá. Le tram, esse daqui é um sistema de veículo leve, ok? Normalmente ele tem esses cabos em cima, que aí você pode, tipo, você vê ele circulando na rua, tem um trilho embaixo, né? Hoje em dia, tem muitos que já não tem lá na Europa, eles chamam também de tramway,
é que é tudo por baixo. Então, os trilhos, no próprio trilho já tem eletricidade lá. Mas ele é bem mais leve que o metrô e muito mais leve que o trem. E mais devagar também. Então, ele é um meio de transporte que vai andar ali na cidade bem de boa, não vai ser muito rápido, mas ele leva para vários lugares. Inclusive lá na Europa, eles têm conexão com tudo. Por exemplo, você chegou de trem, né, numa estação, aí você tem conexão com o metrô, já pode pegar o metrô, sai na outra estação. E aí, se for preciso, pega o tram. E aí você já vai se aproximando do lugar onde você precisa chegar, né? Então, e se o tram não te deixar lá, você ainda pode pegar um bus, ok? Um ônibus, que com certeza vai te deixar lá. Então, os meios de transporte públicos lá são esses aqui, de grosso modo. Depois, nós temos os meios de transporte pessoais, ok? A gente tem o carro, la voiture, ok? Observa aqui o A, ok? Voiture. Aqui vai ser o U e o E não pronuncia. Então, la voiture, beleza? E a gente tem também um meio de transporte muito bom, econômico e limpo, que é le vélo, ok? Le vélo. Observa que o vélo, a bicicleta, em português é feminino, mas em francês é masculino, ok? Então, muita atenção. Você fala, poxa, Rafael, não existe uma palavra mais parecida como la bicicleta? Olha, existe, mas eles não usam. Então, se você falar, você vai ficar parecendo uma pessoa que veio do século passado, tá ok? Bom, século retrasado, na verdade, né? Que o passado tá bem aí. Acabou faz pouco. Então, é le vélo, tá ok? Depois nós temos la moto. Uai, escreve igualzinho em português? Escreve igualzinho em português. La moto. A única diferença vai ser que em vez de você falar moto, com o acento no primeiro mo, você vai dar o acento no segundo, ok? Moto. Beleza? E, por último, não menos importante, o transporte em comum com todos os seres humanos, que todo mundo tem, são os pés. Você pode andar a pé, né? Você pode andar de pé. Então, a pé, ok? Então, você vai aonde? Vou no mercado. Vai como? A pé, tá certo? Bom, certinho? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida aí, bom, se você estiver na gravação, deixa nos comentários que a gente vai responder com o maior amor e carinho, tá ok? Então vamos lá. Mais vocabulário. Bom, beleza, agora você aprendeu como que chama cada um. Se eu quiser encontrar um bus, eu vou saber. Se eu quiser encontrar um metrô, eu vou saber. Mas, por exemplo, até você chegar lá, ou se você parar na rua de carro, de moto, de bicicleta e pedir informação, isso aqui é muito importante, eles vão dar essas direções aqui para você, tá certo? Então, primeira direção, à droite. Bom, eu não sei como é que tá a orientação aí do seu vídeo, mas a droite é essa daqui, tá ok? É a que tá ao lado contrário do coração. Aqui não tem coração, tá bom? Então, essa é droite. Então, direita, beleza? Contrariamente à droite, a gente tem a gauche, que seria a esquerda, a mão do coração, belezinha? E depois tem uma que é muito interessante, mas não confundir, não confunda tout droit, ok? Direto, vai direto, tout droit, com a droite, beleza? A droite, lembrando que é a direita, e tout droit é direto, vai direto, beleza? Então, esses conflitos aqui você pode chegar num lugar nada a ver, um lugar que você não está querendo, né? E depois nós temos o en face. En face, beleza? Ó, não vou falar o E, não vou falar en face, ou en face. Então, vou falar en face como se esse E fosse um S. En face. Eu não encontrei, eu procurei muito uma imagem que refletisse isso, mas não encontrei. Então, eu coloquei essa seta aqui para baixo, que é de frente, ok? En face é de frente. Por exemplo, a padaria que está de frente ao banco. Então, en face, beleza? Bom, outras coisas importantes que você pode perguntar, não? Ó, é a parada de ônibus. Onde é que fica a parada de ônibus? Então, antes de você... ele começa, vai à direita, depois vira à gauche, à esquerda, não sei mais o quê. Você pode perguntar, onde está a parada de ônibus? Não é parade de ônibus, como alguns poderiam ser tentados a dizer, mas sim l'arrêt, ok? L'arrêt de bus, ok? L'arrêt de bus. Beleza? Certinho? Então, essa daí é a parada de ônibus em francês. Depois nós temos la gare, ok? La gare. Observe que eu não vou falar la gare, mas eu vou acabar no R. Então, la gare,
que é a estação de onde tem normalmente o trem, ou às vezes faz conexão trem, ônibus e metrô, tá certo? É a maior de todas. A gente vai ver daqui a pouquinho uma fotinha, tá certo? Então, essa é la gare. E depois, que é diferente da parada de ônibus, tá ok? E depois você vai ter que comprar um bilhete, né? Para você poder pegar o ônibus, ou pegar o metrô, ou pegar o trem. Então, bilhete em francês vai ser le ticket, ok? Le ticket. Bom, mesma palavra do inglês, mas em inglês a gente pronuncia diferente, ok? Aqui a gente vai pronunciar à la française, le ticket. E onde você vai comprar isso? Bom, você tem várias formas de comprar. Você pode comprar com pessoas, né? Tem algumas lojas lá que vendem esse tipo de ticket, mas você pode comprar também no caixa automático. Eles têm um caixa automático que vende isso, que parece com esse aqui da fotinha, tá ok? E eles se chamam les automates, ok? Então aqui a gente vai juntar les automates. Observe que o A com o U, como a gente já viu várias vezes, fica O, beleza? E demais não tem nada, só a gente não vai pronunciar o S. Como a gente já viu, no francês quase nunca a gente pronuncia o final das palavras. Certinho? Então, les automates, os autômatas seria. Então, o caixa automático, beleza? É muito legal, porque você pode pagar com a carta de crédito, você pode pagar com dinheiro, você pode pagar também com moeda. De quando falo dinheiro, a cédula, né? E também com moeda. Então, eles aceitam até hoje esses tipos de pagamento. Não todos, mas a maioria, a grande maioria. Eles indicam lá, inclusive. E bom, depois que a gente viu tudo isso aqui, beleza, Rafael, agora eu tenho vocabulário, agora eu já sei falar os meus meios de transporte, etc. Mas, e daí? Então, vou falar, vamos lá. Essa aula aqui a gente vai ver alguns detalhezinhos, ok? De palavrinhas importantes. Então, a palavrinha mais importante quando a gente está turistando por aí é custar. Quanto custa isso? Quanto custa aquilo? Então, a gente já tinha visto o quanto, né? Quanto é combien. Então, a gente vai perguntar combien coûte, ok? Combien coûte, quanto custa? Essa daqui é muito importante para quem está turistando. Então, vamos lá. Combien coûte le ticket? Então, combien coûte le ticket? S'il vous plaît. Observe que dessa vez eu não trouxe a forma escrita grande. S'il vous plaît, ok? Mas eu trouxe SVP. Por quê? Você vai encontrar muito isso daqui lá na França. Estação de ônibus, banheiro, sei lá, eles deixam os negócios, por exemplo, não jogue papel fora do vaso, s'il vous plaît. Eles vão colocar SVP, ok? Inclusive também se você for escrever para alguém, estiver escrevendo no WhatsApp, alguma coisa, em vez de escrever s'il vous plaît, você pode escrever SVP, muito mais rápido e super compreensível, tá certo? Depois nós temos aqui outra informação importantíssima para quem está turistando. Aonde se encontra, né? Aonde está. Aqui no português fala onde é que está a parada de ônibus, onde é que está a estação de trem. Lá a gente vai falar onde se encontra, tá ok? Então, aonde é esse pedacinho aqui só, U, vai pronunciar U, beleza? Não U, mas sim U dessa vez, igual no português. Aonde o se trouve, se encontra, ok? Trouver é encontrar. Então, aonde se encontra, la gare. La gare a gente tinha visto que era a estação de trem, de metrô, etc. A grande estação. Então, où se trouve la gare, s'il vous plaît. Beleza? A informação super mega ultra importante. Bom, uma menos importante, mas ainda assim importante, porque, por exemplo, você vai ficar em qual parada, né? Qual que é a parada de ônibus que eu tenho que pegar? Então, essa daí você pode usar o verbo ser, ok? O verbo ser em francês, lembrando que ele é ser e estar. Então, où est l'arrêt de bus, s'il vous plaît? Ok? Então, mesma coisa que onde está a parada de ônibus, s'il vous plaît. Olha, não esquecer do s'il vous plaît, ok? S'il vous plaît, isso daqui a gente já viu nas outras aulas, importantíssimo, se não falar, o pessoal fica chateado mesmo. Então, où est l'arrêt de bus, s'il vous plaît? Outra, que linha, ok? Qual a linha, né? Tô no metrô aqui, eu tô no tramway. Meu Deus, qual que é a linha que eu tenho que pegar? Você chega lá, tá amarelo, vermelho, cheio de nome lá que você nunca viu na vida, né? Você fala, meu Deus, qual que é a linha que eu vou ter que pegar? Então você pode usar isso daqui, ó. Que linha amena o centre-ville? Ok? Qual linha leva ao centro da cidade? Ok? Centre-ville é o centro da cidade. No pior dos casos, se você se perder, pergunta sempre. O a gente viu aqui em cima, né? Où est le centre-ville? Onde está o centro da cidade? E quando você chegar no centro, cara, no centro tem tudo. Você vai encontrar metrô, ônibus, enfim, estação, lagar, você vai encontrar tudo. Então, eu sempre fazia isso. Me perdia, cara, agora como é que eu vou fazer? Volta pro centro. E aí do centro, eu
eu recomeçava a minha jornada. Eu já me perdi muitas vezes. Vou contar uma historinha para vocês. Traz aqui para a câmera principal, né? Eu morei um tempo em Marselha, mas quando eu cheguei em Marselha, cara, perdidaço, meu Deus, o que é a França, né? Aí, beleza, saí com os camaradas lá da casa onde eu vivia e estávamos em três. Eu não falava francês. Tinha um outro brasileiro que ele tinha estudado francês, mas nunca tinha colocado em prática, então ele falou, cara, eu não entendo o que eles estão falando. Às vezes eu consigo entender uma palavra ou outra. E depois teve mais um outro que falava francês, mas ele só falava inglês, na verdade. Aí a gente foi lá, beleza, vamos turistar, bora, o que a gente vai fazer? Ah, vamos conhecer os lugares principais. Aí a gente pegou, comprou o ticket, né, lá do tramway, a gente saiu na louca, foi caminhando, tá, tá, tá. A gente chegou longe, chegou longe. Aí quem disse que a gente conseguia ler o mapa, que ninguém sabia francês, né? Tava em francês o mapa, a gente pegou o mapa em francês para voltar para os outros lugares que a gente queria visitar. No mapa parecia pertinho, né? A gente falou, vamos tentar caminhar. Aí a gente foi caminhar. Aí, pequeno problema, os nomes das ruas, né? Cara, como é que você vai adivinhar aqui o nome da rua? Aí a gente se perdeu. E aí ninguém tava conseguindo ir para lugar nenhum. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para onde a gente começou, né? Aí a gente foi, voltou pro centro, e aí depois a gente saiu fazendo de novo o outro percurso que a gente queria fazer. E na real, nem gastou muito mais dinheiro, porque lá eles têm um negócio que é muito cabuloso, que é um passe de. Depende, você pode comprar de 12 horas, 24 horas, eu acho que tem no máximo 48 horas. Se não me engano, uma vez, eu nunca usei esse, mas eu acho que eles tinham um passe de uma semana também. Mas enfim, é um passe que você compra, que você pode usar tudo: ônibus, metrô, tramway, enfim, todos esses transportes urbanos lá na cidade mesmo, você podia usar. Então a gente tinha comprado esse daí e ficou muito mais barato. E na real, tudo está lá na França, assim, hoje está caro por causa da diferença do euro e do real. Mas na época nem estava tanto assim, depois eu comecei a trabalhar, você começa a trabalhar lá e você ganha em euro, enfim, é bem mais prático, é barato. Em relação ao Brasil, é muito mais barato. Imagina, um passe desse na época tinha custado pra gente, se eu não me engano, uns 24 euros, uma coisa assim. Pra gente ficar 24 horas rodando com tudo que era coisa. Então, foi super bom. Então, super recomendo. Só que, se eu tivesse feito essa aula aqui antes e tivesse visto essas perguntinhas aqui, provavelmente não teria me perdido tanto. Ok? Bom, não vou dizer que eu não teria me perdido, né? Mas que eu não teria me perdido tanto. São de verdade. São perguntas essenciais para você não se perder. Tá ok? Bom, e depois? Perguntei, beleza, aqui ó, Rafael, perguntei lá, où est l'arrêt de bus, s'il vous plaît? Aí o cara começa, allez tout droit, ok? Puis tournez à gauche. Après ça, tournez à droite, ok? Et l'hôtel é juste en face. Eu podia colocar, l'arrêt de bus é juste en face, ok? Então, ele te deu várias coordenadas. O que significa esse bolo todo aqui? Então, vamos lá. Primeira coisa, ele falou, allez tout droit, e ele falou com politesse, ok? Allez. Porque senão ele teria falado vá, ok? Vá tudo vá. Então seria impolido. Quando você vai perceber, quando eles falar com politesse, vai ser o allez. Allez tudo vá, com um Zzinho aqui no final. Vai direto. Puis. Cara, o que significa esse puis? Bom, você pode trazer por pois, mas também pode ser depois, ok? Então depois, ou em seguida, tourner à gauche. Então, aqui é politesse sempre, né? Tourner à gauche. Então você vira à esquerda. Apressar. Meu Deus, Rafael, o que significa apressar? Après significa depois, ça seria isso, né? Então, tipo, depois disso. Tourner à droite. Então, você vai virar à direita. L'hôtel est juste en face. Então, o hotel está de frente. Tá? Vai estar logo de frente para você. Então, isso daqui foi um exemplo bem prático de como usar essas frases. E você também pode orientar, né? Bom, vai que você encontra um outro turista perdido por lá, já que você aprendeu isso aqui, você vai conseguir orientar tranquilamente. E por último, não esquecer, por favor, da politesse. A gente tinha visto na última aula algumas palavrinhas de politesse, aqui a gente vai ver outras, tá certo? Então, politesse, quando você quiser dizer que sim, na politesse, você vai falar oui, merci, ok? Merci, obrigado. E se você quiser dizer não, mesma coisa, non, merci.
tá ok? Nunca esqueça do merci. Merci, obrigado. Merci beaucoup, muito obrigado. Depois, a pessoa te ajudou, allez ici, tournez là-bas, não sei mais o quê. Então, você vai agradecer. Como é que você vai agradecer? Com de rien, tá ok? Então, de rien é para agradecer. Não tem problema se você falar de rien, eles vão entender, ok? Mas é só um pequeno detalhe, essa pronúncia aqui era bem mais fechada, é um de, ok? De rien. Não é do rien, mas é um e fechado, beleza? Excuse-moi. Atenção, atenção. Excuse-moi versus excuse-moi. Então, se você falar excusez-moi, esse e no final, excusez-moi, você está sendo uma pessoa polida. Está sendo uma pessoa, tipo, bem legal. Se você falar simplesmente excuse-moi, você está sendo impolido, ok? Você está usando o tu. Então, muita atenção. Eles podem relevar? Cara, podem relevar. Mas eu estou dando detalhes aqui para você, porque imagina, se alguém chega aqui no Brasil e vai falar de forma mal educada com você. Cara, você não vai ser a melhor pessoa do mundo para essa outra pessoa. Você vai ajudar, provavelmente. Mas você não vai ajudar com vontade de ajudar, né? Então, esses daqui são detalhezinhos que vão abrir o coração dos franceses ou de pessoas que moram em países francófonos para você, tá certo? A politesse. Por último, bom, por último não, penúltimo, vous, a gente já tinha falado na última, né? Então usar sempre vous. Aqui, esses verbos aqui, eles estão todos conjugados na politesse. Então, vous allez, vous tournez, ok? E só tem esses dois aqui, beleza? E por último, mais não menos importante, que poderia também ser o primeiro, sempre, sempre quando você começar o diálogo com alguém, use o bonjour, tá certo? Sempre. Se você não usar o bonjour quando você estiver começando o diálogo, duas coisas podem acontecer. Uma é a pessoa ficar dizendo bonjour, 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 até você se tocar que você não diz bonjour. O segundo, a pessoa vai te atender assim, meio com o nariz torto, tá ok? Então, atenção com bonjour. E no final, se você quiser dizer alguma coisinha depois do de rien, merci, você pode dizer au revoir, ok? Au revoir. Então, tipo, até mais. Uma forma de despedir não é necessária. Você pode dizer nada também, mas se quiser ser legalzinho, au revoir. Beleza? Por último, alguns verbos importantes. A gente tinha visto algumas palavras importantes, mas aqui eu quero trabalhar com vocês alguns verbos importantes, muito importantes para você anotar aí e não esquecer. Primeiro verbo, chercher, ok? Chercher é o verbo buscar. Então, por exemplo, você traga um cara de perdido, alguém chega e diz, o que você está precisando de ajuda? Aí você pode falar, eu estou buscando, ok? Procurando o centro da cidade. Então, je cherche le centre-ville, ok? Então, muito importante, o verbo chercher. Outro verbo, pouvoir, ok? Verbo poder. Então, a gente já tinha visto ele algumas vezes por aí. Então, vamos ver aqui. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Essa daqui é super, mega, ultra importante. O senhor pode repetir, por favor? Ok? Então, essa aqui eu usava muito, mas muito mesmo. Eu perguntava as coisas para a pessoa e a pessoa falava lá, 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 lá. E depois eu falava, meu Deus, não entendi nada. Eu falei, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? A pessoa, ok, eu falei rápido, talvez. Aí eles falavam, repetia um pouco mais devagar. Outra, avoir besoin, ok? Avoir besoin, a gente traduz em português por precisar. Eu preciso de alguma coisa. Então, quando eu falo eu preciso, em português eu não vou usar o verbo préciser em francês. Existe préciser, mas não tem nada a ver com precisar. Ou necessiter. Eu não vou usar je necessite, não sei o quê. Fica estranho, beleza? Então, você vai usar essa locução aqui que é avoir besoin. Ter necessidade, ok? Então, j'ai besoin d'un médecin. Eu preciso de um médico. Ou j'ai besoin de manger. Eu preciso de comer. J'ai besoin de boire. Ok? Eu preciso beber. Boire de l'eau. Ou não. E por último não, penúltimo, verbo prendre, que é o verbo pegar, ok? Então, ele é um verbo flexível. Você pode usar no pegar, no sentido de pegar com a mão, tipo, eu peguei essa garrafa aqui, ok? Ou eu posso usar pegar no sentido tipo de tomar. Je vais prendre de l'eau. Eu vou tomar um pouco de água, ok? Je vais prendre. Je vais prendre un café. Vou tomar um café, certinho? Então, est-ce que vous pouvez prendre ma photo, s'il vous plaît? Essa daqui é uma excelente frase. Porque imagina, sei lá, preciso tirar uma foto minha. Não tem ninguém para tirar, você chama alguém.
Est-ce que vous pouvez prendre ma photo, s'il vous plaît? Então, sempre lembrando aqui de usar o est-ce que, você vai marcar. Isso aqui é uma pergunta, ok? Est-ce que. A pessoa não vai tipo, achar que você está dando uma ordem para ela. Então, est-ce que, usando o vous da politesse, vous pouvez, ok? Você pode, o senhor pode, né? Tomar uma foto minha, por favor, s'il vous plaît. Tá ok? Ah, atenção, esse s'il vous plaît aqui tá SVP na escrita. Na fala, você não vai falar SVP, não. Você vai falar s'il vous plaît, tá ok? Detalhe importante. E por último, mas não menos importante, o verbo parler, o verbo falar, ok? Essa daqui, caso tudo que eu te disse aqui não funcionar com você porque por algum motivo você não conseguiu entender, porque eu duvido muito que se você está acompanhando nossas aulas desde a primeira, eu duvido que você não vai entender, aposto mesmo. Então você pode usar parlez-vous, ok? O senhor fala, parlez-vous anglais, parlez-vous português, parlez-vous espanhol, ok? Então você pode colocar o famoso parlez-vous aí, o senhor fala, e tentar buscar uma outra língua aí, um outro idioma para poder se comunicar, tá ok? Então, pessoal, é isso daqui que eu queria falar para vocês hoje, tá ok? E o que eu queria dizer que é muito importante aqui agora no final da aula é simplesmente forma de estudar isso daqui. Beleza, você viu muito vocabulário, você viu muitas frases, você viu muita coisa. Então, para você estudar isso daqui, eu te aconselho a você pegar o material, tirar um print e fazer flashcard, ok? Porque essas flashcards, elas vão te ajudar muitíssimo. Se você fala assim, poxa, Rafael, eu não quero ficar gastando meu dinheiro comprando papel, imprimindo coisa, fala, não, não precisa imprimir, tá ok? Você pode usar aquele aplicativo que eu falei, a gente tem até uma aula, como aprender francês de forma gratuita. Você pode olhar lá e você vai ver como usar o Quizlet, ok? O Quizlet ou o Anki. Os dois são aplicativos de flashcard muito bons, ok? Isso aqui vai te ajudar muito mesmo a memorizar a memorizar não, porque a gente não quer memorizar, a gente quer aprender, a aprender o vocabulário, tá ok? Então, muito obrigado por ter ficado até agora comigo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tiver alguma dúvida, alguma dica, alguma sugestão, pode mandar nos comentários, pode entrar em contato com a gente aqui. Então eu falo com a gente porque se você mandar mensagem por Afraites, tanto eu quanto o professor Rubson nós vamos ver. Então você pode estar em contato comigo ou com o professor Rubson pelo direct, pelo message, pelo WhatsApp, ok? Então, não hesite, não fique com dúvida, eu sempre falo para meus alunos, não fique com dúvida, tire suas dúvidas, beleza? Porque é assim que a gente evolui. Então, merci beaucoup et au revoir et à bientôt. Até mais!